Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando a derrota do Santos no início da tarde deste domingo para o Corinthians em Itaquera por 2-0. É um jogo em que muita gente reclamou da forma como o Santos atuou, mas que, na verdade, se a gente analisar com tranquilidade, era algo previsto até pela escalação do time. É claro que a gente tem que ter paciência, como tem sido pedido, é o início de temporada, os problemas são muitos, né? O Corinthians, em tese, jogaria com o time reserva, trocou poucas peças, o Santos foi muito mais alternativo do que o Corinthians em campo, né? E só o resultado não foi pior, porque o Corinthians jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Mas vamos lá, vamos por partes. Começar pela escalação do time. O professor Gesualdo Ferreira, que não tem culpa de estar no Santos, né? Quando a gente vai criticar o treinador, a gente precisa pensar duas vezes, porque o cara não veio, como eu já disse anteriormente, entregar um currículo para a diretoria do Santos para ser técnico do clube. Alguém foi atrás dele. Não sei se era a primeira opção, não sei se foi a opção que cabia no bolso do clube, se foi uma tentativa de ser publicamente diferente, né, surpreendente, para que desse, né, uma resposta aí para o torcedor. Mas enfim, como eu sempre digo, o tempo vai provar se a opção pelo Gesualdo Ferreira foi correta ou não. Mas repito, criticar o treinador nas condições que o Santos tem hoje, com as condições que o clube apresenta hoje, financeiras e de material humano, é um pouco complicado. Mas no que tange ao trabalho dele, eu não consigo entender entrar numa partida, num clássico fora de casa, com toda a pressão contra, iniciar a partida com 3 volantes e com 3 atacantes, sendo que nenhum jogador de lado de campo. Até o Raniel a gente pode dizer que se adaptou um pouco melhor à função pela esquerda, mas já está claro, não precisa ser nenhum gênio, não agora com 17 anos, 18 anos que tem o Caio Jorge, né? Colocar esse menino para jogar na ponta. Aliás, eu queria entender se o tal do Lucas Venuto é tão ruim assim, né, que ele não presta para jogar nunca. Ele não vai ter uma chance de titular na equipe. Se não quiser colocar o Thailson, mas esse Venuto vai jogar quando? Esse rapaz não entra no time, né? E o Caio Jorge, o Santos entrou como se estivesse com um a menos, porque ele não pegou na bola, ele não deu um chute, não deu um cruzamento, não pegou na bola, não fez rigorosamente nada. E ele não tem culpa, porque o treinador acha que ele pode fazer uma função pelo lado do campo, e já está mais do que claro que não adianta, né? Enfim, não tem como. Dos atacantes do Santos, o que já fez essa função foi o Sacha. E o Raniel até que está se adaptando razoavelmente por ali. Aliás, foi o melhorzinho do ataque do Santos. Então o time ficou com 3 caras no meio de campo, né? O Pituca, que tem pulmão para sair, mas não tem aquela qualidade técnica para armar. O Jobson, na cabeça da área. E o Sandri, que é moleque, né? Que pode ter qualidade técnica, mas é aquilo, né? Tem que ir sendo colocado aos poucos. Mas a questão do Sandri não é nem o Sandri propriamente dito, era o porquê que o Evandro não começou a partida. Se é que ele foi bem, né? Se é que ele jogou bem contra a Inter de Limeira, por que o Evandro não começou o jogo? Qual foi o entendimento do Gesualdo? E a gente nunca consegue entender bem o que ele diz, porque ele primeiro não permite que as pessoas completem as perguntas nas entrevistas coletivas. E depois ele dá a resposta do jeito que ele quer e a gente fica meio que sem explicação do porquê dessas opções. Enfim, ele também não é obrigado a dar explicação para o torcedor. Eu só acho que quando você não dá explicação para o torcedor, como por exemplo em relação à situação do Carlos Sanches e do Soteldo, né, por que eles não jogaram, desgaste, o Sanches precisava ficar fora, o Santos só vai jogar de novo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na outra segunda-feira. Então, quando você não dá explicação, você dá margem à especulação, dá margem às pessoas falarem, talvez, coisas que não condigam com a realidade, né? Que não condizem com a realidade. Enfim, então ele fez uma opção por um esquema com esses 3 jogadores, e aí também não dá nem para dizer se o esquema ia dar certo ou não, porque o time conseguiu tomar um gol com 1 minuto e meio de partida. Uma falha defensiva, e se a gente acreditou ou acredita no trabalho do Gesualdo, era porque ele dizia, né, e a diretoria dizia que ele é um treinador que arrumaria mais a defesa. E o cara do Corinthians apareceu sozinho lá no segundo pau, né? Não tinha o Pará, não tinha o atacante de lado para voltar para fechar ali aquela condição, que no caso seria o Caio Jorge, enfim. Deu um branco ali no time. E aí depois o Santos até tocou a bola direitinho, né? O Santos não ficou com a bola, mas não chutou no gol. Se você pegar o scout do final do primeiro tempo, eu postei no Twitter, o Santos deu um chute errado em 45 minutos.
né? E o Corinthians, cada vez que pegava a bola, já ganhando, partia para o contra-ataque, era o Deus nos acuda. A defesa do Santos toda perdida, né? Vendo os caras irem para cima. A sorte do Santos é que o time do Corinthians também não é nada disso, né? Aliás, fez um gol porque o Santos praticamente falou, ó, pega aqui, ó, faz o gol, né? E aí no segundo tempo, os caras começam o segundo tempo no contra-ataque, pimba, 2-0. A sorte do Santos é que o regulamento do futebol hoje é um negócio ridículo, né? Porque se expulsa jogador porque ele comemora. É um absurdo. Do mesmo jeito que foi um absurdo o Neymar tomar cartão amarelo jogando na França porque deu uma lambreta no cara lá, né? O futebol tá virando um negócio absurdo, muito chato, né? E aí, como o regulamento prevê, o cidadão lá do Corinthians foi expulso e o Santos ficou, assim como foi contra o Guarani, e aliás com mais tempo, com um jogador a mais, né? Com mais atletas em campo. E aí o Evandro já tinha entrado e tal, e o Santos aumentou sua posse de bola, ficou tocando para lá, para cá, para lá, para cá. Mas não tem aquele negócio que tinha o ano passado, de você ver 3 caras fazendo uma composição de um lado, né, o time atacando pelo meio, né, com bola trabalhada, né, chegando ao fundo com facilidade. Primeiro porque não tinha ninguém com essa característica para chegar no fundo. E também porque, no caso, os laterais do Santos foram muito mal, especialmente o Felipe Jonathan. Talvez tenha sido a pior participação do Felipe Jonathan desde que ele chegou no Santos o ano passado. Então, assim, o Santos tocava, dava um balão para dentro da área, aí o Gesualdo encheu o time de atacantes, né? O time não tinha organização, colocou o Jean Mota, claro, mas aí colocou o Uribe também, e a bola passeava pelo ataque, não acontecia rigorosamente nada, e o Corinthians com a menos ainda quase fez o terceiro, né? Então, assim, a gente tem que ter paciência para entender que esse time que entrou em campo talvez seja o time C do Santos. Vamos entender que tem o Madison para entrar, que tem o Lucas Veríssimo para entrar, que tem o Carlos Sanches para entrar, até o Alisson, que não jogou e experiente como poderia segurar um pouco mais um jogo como esse, e o Soteldo principalmente. Só que o torcedor fica em dúvida, que ele não sabe se na próxima partida, se o Soteldo vai estar, se o Sanches vai estar, porque, eu repito, como não é dada a explicação sobre o que acontece, a boataria come solta dizendo que estão devendo dinheiro para um, devendo dinheiro para outro, que o Santos pode realmente perder o Soteldo por uma questão contratual para o Atlético Mineiro ou para qualquer outro time, né? Então, quando não há explicação, as pessoas especulam e ficam nessa preocupação excessiva. Mas, de qualquer forma, eu quero imaginar que quando tiver todo mundo à disposição, e o Marinho também, que está machucado, né? E até o Aguilar, se ele quiser, porque é mais um jogador do elenco, quando estiverem todos à disposição, o dia que as lesões musculares acabarem, né? Os problemas de desconforto muscular terminarem, e eu repito, é preciso que se explique, porque o ano passado o time começou com a pré-temporada do mesmo jeito, os outros times que jogam esse Campeonato Paulista não têm o total de lesões musculares que o time do Santos tem, ou desconfortos musculares. Então, quando tiver todo mundo à disposição e todo mundo bem fisicamente, depois de alguns jogos, a gente vai poder perceber realmente se o time do Santos vai ser um time marcha lenta, se vai ser esse time sem alma que apareceu contra o Corinthians, que não aproveitou a oportunidade de pelo menos diminuir, né? Apesar da arbitragem, mas isso eu vou falar daqui a pouco, não fez cócega no adversário. Ele ficou lá tocando, o Corinthians ficou olhando, esperando, não acontecia nada e o jogo acabou e o time perdeu, né? Então, sinceramente, eu quero ter paciência, quero esperar que o treinador tenha o melhor à disposição. Só que assim, esse melhor vai ser quando? Todo mundo vai estar à disposição quando? As questões contratuais vão estar resolvidas quando? Né? O entrosamento chegará em que momento? Quando o Santos estiver no mata-mata do Campeonato Paulista, quando ele já tiver iniciado a Libertadores, porque assim, se for iniciar a Libertadores jogando desse jeito, vai cumprir tabela, vai fazer, né, só passear na Libertadores. Vamos lembrar que o Santos precisa passar de fase miseravelmente para arrecadar dinheiro, para juntar dinheiro para engordar o cofre, né? Quanto mais passar de fase, melhor. A gente não pode, talvez não precise nem pensar na questão técnica, mas na questão financeira. Então, vamos aguardar, ver o que pode acontecer. Repito, se tem alguém que tem que ser criticado a essa altura, é a diretoria, não pode ser o treinador. Eu acho que ele pode ser criticado pontualmente pelo fato do time ter entrado com a escalação que entrou. Ele diz por exemplo, outro dia que quem tem que correr a bola, né, porque a bola não cansa,
Eu até esqueci de me falar sobre isso no vídeo anterior, eu acho que isso é um equívoco do treinador, porque no futebol de hoje em dia, se fosse assim, bastava ter 3 elementos iguais ao Paulo Henrique Ganso no meio de campo, que você ia ser campeão de tudo, e a gente sabe que o futebol não funciona assim, que o time precisa correr, a intensidade não é só na bola, a intensidade é também dos jogadores. Mas se há um problema físico, a gente tem que entender o porquê que não se chegou no patamar ideal. Então, repito, cobrar o treinador na medida certa, mas principalmente a diretoria, porque lá atrás, no ano passado, eu disse, quando contrataram o Sampaoli, levaram o sarrafo, colocaram o nível de exigência do torcedor mais alto, porque a última impressão de 2019 foi o Santos destruindo o Flamengo campeão brasileiro. Né? E o Santos de agora é um time que passa muito longe. E aí eu estou tentando deixar de lado a questão física, estou falando basicamente da questão de estilo de jogo, de jeito de encarar a partida, de marcar em cima, né, de afogar o adversário, de sair jogando, de não ficar dando balão para dentro da área toda hora, né? Porque tem hora que o Santos faz isso. Não tem jogada, não tem criatividade no meio de campo, e aí o lateral cruza, né, a bola vai para a área de qualquer jeito, e aí se entrar no gol, muito que bem, senão não deu certo. Só para pontuar um detalhe aqui a respeito da arbitragem. Eu não vou reclamar e dizer que não foi justo o resultado. Mas o Corinthians bateu muito, né? O Corinthians bateu e chegou demais. E o tal de Fagner tá fazendo hora extra no futebol faz tempo. A entrada que ele deu no Felipe Jonathan, se ele pega, ele quebrava o cara. E acho que nem falta o juiz deu, né? Sim, esse cara vai continuar fazendo isso até quando? Ele precisava ser expulso no jogo, naquele momento, né? E ele, inclusive, é muito convocado pelo Tite, o técnico da seleção brasileira. Que coisa, né? Ele que é um dos jogadores que os próprios outros jogadores dizem não é muito bem visto aí pelos demais. E o Corinthians parou muito o jogo na pancada. E tem outro detalhe, eu acho que o gol do Uribe, que ia ser o gol... Olha o gol do Uribe ia acontecer, né? A arbitragem anulou erradamente, porque o futebol é um esporte de contato, né? Teve lá o Sacha subindo com o braço aberto, encostou nas costas do Fagner, ele não deu um safanão, um trupicão para tirar o Fagner da jogada. O atleta experiente sentiu que estava havendo um toque, fez uma encenação toda ali, o árbitro encarou e caiu naquela encenação, enfim. E o gol, que poderia talvez mudar um pouco a configuração da partida, não foi computado para o Santos, para mim, um claro erro de arbitragem. Enfim, essa semana que vai entrar agora, meus caros, vai ser uma semana muito interessante, porque o Santos tem toda ela para trabalhar, só joga na outra segunda-feira, na Vila, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 8 da noite, e é preciso que se resolva. Por exemplo, o Carlos Sanches, ele vai estar em forma, imagino eu, para jogar na próxima segunda, sem desgaste muscular. O Alisson também vai estar recuperado aí do problema que ele teve, o Marinho ainda não, os meninos aí vão estar à disposição, e o Soteldo principalmente. A gente tem que ver de que forma ele vai se encaixar no esquema do Gesualdo, pela direita ou pela esquerda, porque o Raniel agora joga pela esquerda. Será que o Soteldo no Santos vai jogar pela direita? Não sei, né? Então ele vai ter uma semana para trabalhar esse aspecto, e a diretoria do Santos tem uma semana para dirimir qualquer dúvida se o problema relativo a estes jogadores é além das 4 linhas ou se é única e exclusivamente questão muscular mesmo. E não deixa de ser um problema, né? No caso do Soteldo, cansaço. No caso do Sanches, também início de temporada, mas haja contusão e problema muscular nesse começo de ano, tá certo? Até demorei para gravar o vídeo de hoje aqui no nosso estúdio alternativo, porque eu fiquei pensando se dava para entrar no modo full pistola ou no modo passapano. Tentei encontrar um meio termo entre os dois, porque, repito, o técnico tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem os seus equívocos, apesar dele aparentemente não ser um sujeito que aceite muito bem as críticas, achar que só o que ele pensa é a verdade absoluta, mas nesse caso ele tem menos culpa do que a diretoria, que acostumou o torcedor com o time o ano passado do jeito que era, e que agora trouxe um treinador que pensa o jogo de uma forma completamente diferente. É uma forma moderna? Mas é uma forma completamente diferente do que o torcedor se acostumou e vibrou no ano passado. Com o Gesualdo, o Santos vai ser assim, muitas vezes aparentando ser um time sem alma em campo. Talvez não seja, talvez seja a característica da equipe, tá certo, meus caros? Muito bem, 14 minutos já de vídeo, eu vou fechando por aqui. Hoje o produtor não está na área, estou aqui no estúdio alternativo. Vou agradecer aqui aos nossos apoiadores, Ótica Gabs com a gente na Avenida Afonso Pena 180,
perto do Canal 4 e da Praça Palmares, atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite, aos sábados, das 10 da manhã às 6 da tarde. Procure nas redes sociais, @óticagabs, telefone 13-3327-1557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. Com a gente também Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia ortopédica, trauma, dor crônica, pré e pós-operatórios, fisioterapia esportiva, reabilitação, prevenção e recovery, pilates, estúdio RPG, massoterapia, relaxante e shiatsu, além da auriculoterapia. O endereço: Avenida na Costa 146, sala 403, telefone WhatsApp 13997040944. Procure também nas redes sociais. E conosco também Zatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, isatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Procure também nas redes sociais. Portanto, aqui os nossos recados no final do vídeo. Ao longo desta semana nos encontraremos dentro do Esporte em Destaque lá no Boc News TV. Nesta segunda-feira vamos ter uma análise bem interessante com um convidado especial, que eu não vou revelar agora, mas em tudo dando certo estará conosco, lá comigo, com o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, das 11 ao meio-dia. Procure lá facebook.com/Jornal Boc News. Também na quarta, na sexta teremos o programa e, claro, analisando os bastidores do Santos com os vídeos aqui direto dos nossos estúdios do Canal 10, tá certo, meus caros? Vamos ter paciência, vamos refletir, mas é bom exercitar o, né, aquela coisa, né, do equilíbrio, né, mental e tudo, porque 2020 promete um ano que o torcedor vai ter que ter muita calma, e quem sabe em 2021 com novas mentalidades, com novas posturas, né, o torcedor do Santos possa ser mais feliz. Não estou dizendo que o ano está acabado, pelo amor de Deus, mas estou dizendo que é bom reforçar a paciência. Tá certo, meus caros? Vou ficando por aqui. Peço a todos que não são inscritos no canal, por gentileza, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações, curtam o nosso vídeo, compartilhe na sua rede social, mande no seu grupo do WhatsApp. Nos encontramos em breve aqui no Canal 10. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.